Olá, nós já encaminhamos para a nossa 8ª aula e hoje trabalharemos com estabelecimento empresarial. A primeira pergunta que se faz é: o que é estabelecimento empresarial? Perceba, estabelecimento empresarial não é aquele local físico onde a atividade é realizada. Não confunda isso. Não é um imóvel o local que funciona a atividade. Olha só, acompanha comigo. O empresário, para exercer a atividade de empresa, ele precisa de um conjunto de bens. Bens esses que podem ser bens corpóreos e bens incorpóreos, bens materiais e bens imateriais. O empresário precisa do ambiente físico, precisa de material, cadeira, carteira, mas também utiliza muito de bens imateriais, como por exemplo, a marca do produto que ele trabalha, né? E olha, preste atenção, estou falando do empresário na sua acepção geral, quer seja um empresário individual, quer seja uma pessoa jurídica. Pois bem, esse conjunto de bens corpóreos, materiais, imóvel, mesa, cadeira, bens mais os bens incorpóreos, bens imateriais, né? Chama atenção lá, marca, ponto comercial, enfim, esse conjunto de bens, materiais e imateriais, que o empresário utiliza para exercer a atividade de empresa, isso é considerado estabelecimento empresarial. Tudo que o empresário usa para exercer a atividade de empresa, estabelecimento empresarial. Quando nós falamos em estabelecimento empresarial, é importante destacar que o estabelecimento empresarial, ele, na realidade, é uma unicidade, uma unidade, é uma universalidade de fato e não uma universalidade de direito. Por que uma universalidade de fato? Universalidade de fato é aquela em que a própria pessoa escolhe os bens pelos quais vai aglutinar, juntar, que vai utilizar para exercer uma atividade. E é isso que o empresário faz. Ele escolhe quais são os bens pelos quais vai ser composto aquele estabelecimento empresarial. Diferentemente do que acontece, por exemplo, na universalidade de direito. O que é a universalidade de direito? Reunião dos bens de acordo com uma determinação legal, legislativa. É o caso que acontece, por exemplo, na falência. O que é a falência? Reunião dos bens deixados pelo falido, criando a massa falida. No espólio, com o evento da abertura da sucessão, o falecimento de uma pessoa natural, abre-se o espólio. O que é o espólio? Conjunto de bens. A lei manda, a lei obriga que nós tenhamos esse conjunto de bens. Universalidade de direito. Quando há escolha, universalidade de fato. No que se refere também ao estabelecimento empresarial, é importante destacar que esse estabelecimento empresarial, esse conjunto de bens, ele pode ser objeto de venda de um empresário para outro. Essa atividade exercida pode ser alienada de uma pessoa passando para outra. Imagine o seguinte exemplo: Antônio Bar quer vender para Beto Bar. Ambos são empresários. Antônio deixa de ser o proprietário daquele conjunto de bens, da atividade, e agora o proprietário daquele conjunto de bens, da atividade, vai ser Beto. Antônio, alienante, Beto, adquirente. Essa operação, a transmissão do estabelecimento empresarial de um empresário para outro, tem o nome de contrato de trespasse. Então, o contrato de trespasse é quando nós temos a transmissão da atividade de um empresário para outro. Perceba, senhores, não estou falando de um simples contrato de compra e venda. Não é isso. Contrato de compra e venda é produto, comprar mercadoria, comprar aquele chamado fundo de comércio. O que é fundo de comércio? As tranqueiras, o velho, quer trocar ali, você tem o bar, quer modificar o layout daquele bar, mesa, cadeira, freezer, não sei o quê. Esses bens, isso é contrato de compra e venda, está vendendo bem, fundo de comércio. Não confunda, estabelecimento empresarial é a atividade toda, é toda a atividade. O Antônio deixa de ser aquele empresário e agora o Beto vai explorar aquela atividade. Contrato de trespasse, não de compra e venda. Quando acontece o contrato de trespasse, a pergunta que se faz é:
Qual é a responsabilidade da pessoa que está adquirindo? Beto, que comprou essa atividade. Qual que é a responsabilidade dele? E a pessoa que está vendendo, alienante, Antônio, no nosso exemplo, ele tem responsabilidade? Pois bem, nós temos que entender a seguinte situação. Todas aquelas dívidas que forem dívidas contabilizadas e que forem dívidas públicas e que forem, por exemplo, de processos já judicializados, que forem dívidas públicas de uma forma geral e contabilizadas principalmente, e contabilizadas aonde? Naquele livro obrigatório do empresário, o livro diário, por exemplo, ou nos outros livros empresariais. Todas as dívidas contabilizadas e dívidas que forem públicas, todas as dívidas que tenham a existência, dívidas fiscais, dívidas trabalhistas, dívidas de processos, né, sucessão trabalhista, dívidas fiscais, essas dívidas, esses débitos serão transportados para o adquirente. Então são dívidas contabilizadas e dívidas que forem públicas, além das dívidas trabalhistas, sucessão trabalhista. Essas são, sim, transferidas para o adquirente. Mas e o alienante? Ele deixa de responder? Não, porque se ele deixar de responder, poderia estar causando fraude. Estou devendo, passo para uma outra pessoa, aquela minha atividade, e fico livre. Mas para quem não tem patrimônio nenhum, né? Nessa situação, nós temos também uma proteção. Qual que é essa proteção? Todo aquele que vende, alienante, no nosso caso o Antônio, continua responsável solidariamente, ou seja, quem vendeu e quem comprou são responsáveis solidariamente. Solidariedade, todos respondem pelo todo. Lembra lá das aulas de solidariedade, teoria das obrigações. Todos respondem sobre o todo. E eles são solidariamente responsáveis por um ano. Um ano contado do quê? Contado da publicação do contrato de trespasse lá na junta comercial, em se tratando de dívidas vencidas. Todas as dívidas vencidas que não estão prescritas ainda, a partir da publicação do contrato de trespasse lá na junta comercial, terá aí o período, a partir da publicação, um ano. O credor pode cobrar de quem? Do alienante e do adquirente, pelo prazo de um ano. Se o credor não cobrar nesse ano, aí também é problema do credor. E ainda, as dívidas que vão vencer, dívidas vincendas, também, a partir do vencimento, imaginemos que seja uma dívida vencida daqui a um ano. Daqui a um ano, a partir desse um ano, ou daqui a 2 anos, para não confundir, melhor dizer, daqui a 2 anos, a partir do vencimento dessa prestação daqui a 2 anos, venceu a dívida, ainda fica solidariamente responsável pelo pagamento das dívidas vincendas, né, pelo prazo também de um ano. Além dessa responsabilidade do adquirente e do alienante, é necessário salientar também que o contrato de trespasse, para ser eficaz, não é o contrato ser válido e inválido. É a teoria da validade do negócio. Para ser eficaz, existe uma condição. A condição se o contrato será eficaz ou não. A condição nós podemos resumir da seguinte forma. Para que seja eficaz, ou paga todos os credores, ou tenha garantia de bens suficiente para poder realizar o pagamento desses credores. Pois bem, senhores, no que se refere ao contrato de trespasse, nós teremos ainda outras conversas, trabalharemos em sala de aula, né? E eu acho, no que se refere ao estabelecimento empresarial, contrato de trespasse, nós aprofundaremos esses estudos nas nossas próximas aulas. Obrigado.